Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É sempre um prazer retornar a esta casa de oração. Estive aqui o ano passado, uma vez no primeiro semestre e outra no segundo, revendo amigos, conhecendo outros e principalmente por poder falar sobre a nossa doutrina espírita. Agradeço a presença de todos pelo tempo e esse coral maravilhoso, que só tocou 3 vezes, né? 3 músicas, poderia ter ido além. Como vocês tocaram só 3, agora eu tenho 45 minutos para falar. Espero que ninguém durma e vamos em frente. Então, o tema dessa noite é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E esse é um tema escolhido pela USE Regional de Ilha Solteira, e Três Lagoas e Silvíria são os nossos convidados, têm nos ajudado muito nessa empreitada de divulgar a doutrina espírita, né? E por isso que nós estamos juntos nesta parada. E foi escolhido esse tema, os trabalhadores da última hora, para o primeiro semestre, e não coloqueis a candeia debaixo do alqueire para o segundo semestre. Então, estou hoje eu aqui, e em maio virá um outro palestrante também falando sobre o mesmo tema. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque se aparecer aqui 5 ou 6 palestrantes, cada um dá uma conotação diferente em relação a esse tema, porque é um tema bastante amplo e vocês vão ver. Então, nesta parábola, os trabalhadores da última hora, Jesus explica que a terra, como mundo de expiações e provas, teria um ciclo de 12 horas, né? Ele pega como se fosse um dia. E a primeira hora, ela se iniciou quando a Terra deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de expiações e provas. Então a gente tem que entender que a Terra já foi um mundo primitivo, tá certo? Depois ela teve os ciclos evolutivos, teve uma transição planetária, a primeira transição do globo, do nosso planeta Terra aqui, e depois dessa transição, ela deixou de ser um mundo primitivo para ser um mundo de expiações e provas. Então nós já passamos por um chamado final dos tempos. Esse agora nós estamos no segundo, vamos passar para o segundo, né? Então o primeiro final dos tempos foi quando? Foi quando a Terra deixou de ser um mundo primitivo. Então ela foi assim, o final dos tempos de um mundo primitivo. Quando a Terra deixar de ser o mundo de expiações e provas, para passar a ser o mundo de regeneração, também vai ter o que nós chamamos de final dos tempos. Acabou o tempo, ou seja, o final dos tempos da Terra como um mundo de expiações e provas. Tá certo? Então, a primeira hora se iniciou quando a Terra deixou de ser um mundo primitivo. E o final da 12ª hora? O final da 12ª hora ocorrerá quando a Terra deixar de ser um mundo de expiações e provas e passará a ser um mundo de regeneração. Muito bem, e nós temos até as datas desses eventos, né? Só que a espiritualidade sempre pede cuidado quando a gente fala em datas, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, são hipóteses, aproximações, né? Então, veja bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, lá fala muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós temos o mundo primitivo, pois mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Então, todos esses mundos têm essas passagens, o ciclo evolutivo, depois a transição, aí vem o final dos tempos, para deixar de ser um mundo primitivo, para ser um mundo de expiações e provas, e a vida continua. Indo já direto na parábola, então. E tem alguns termos que eu gosto de definir, para ficar claro, né? Então está lá, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o que é o reino dos céus? Se vocês olharem na Bíblia, o reino dos céus aparece no Evangelho de Mateus 32 vezes, dependendo, obviamente, da tradução, né? Só que o reino dos céus não aparece nos livros de Marcos e de Lucas. Lá aparece o reino de Deus, que para nós aqui tem o mesmo significado. Mas por que Mateus não usou a palavra o reino de Deus? Porque Mateus escreveu o Evangelho para os judeus. E para os judeus não poderia ser falado o nome de Deus fora do templo. Então,
Mateus usou o reino dos céus e os outros evangelistas usou o reino de Deus. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus, como diz, até na inteligência artificial tem isso, né? Você coloca lá, reino dos céus segundo o Espiritismo, e ela define. Né? Então a definição é o seguinte, né? É que o reino dos céus é um estado de consciência, no nosso caso, compatível à vibração de um mundo de regeneração. Então veja bem, quem alcançar o reino dos céus, ou seja, um estado de consciência compatível à vibração de um mundo de regeneração, quando a Terra sair do mundo de expiações e provas e passar para o mundo de regeneração, essas pessoas conseguirão reencarnar no planeta Terra como mundo de regeneração. E aqueles que não conseguirem esse reino dos céus, aqueles que não conseguiram, ou seja, não conseguirem essa vibração capacitando-os a reencarnar na Terra como mundo de regeneração, serão exilados para outros orbes compatíveis com a vibração dessas pessoas. Vocês lembram por que os exilados de Capela saíram de lá? Porque as vibrações deles não eram mais compatíveis com aqueles mundos que estavam evoluindo. Então eles vieram para onde? Vieram para a Terra e provavelmente para outros orbes, né? Muito bem. Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. Aí vem a outra questão. Quem que é o pai? Então, o pai é Deus, o Criador de tudo, né? Então, nós temos Deus, o Espírito e matéria, a Trindade universal. Mas, nesse caso, a gente não precisa considerar Deus, porque quem que comanda os destinos do nosso orbe? É Jesus, o governador da terra, segundo as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, né? Sob a psicografia de Chico Xavier. Mas Deus é o nosso guia, é o nosso modelo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. E Deus delegou, né, então no caso, a Jesus para conduzir os destinos do nosso orbe. Mas Jesus também delegou esse projeto reencarnatório, esse planejamento a espíritos superiores. É o departamento capacitado para estudar o reencarne de cada um de nós. Imagina vocês que hoje nós temos por volta de 8,2 bilhões de pessoas, todos nós tivemos um planejamento para reencarnar aqui nesse planeta, que não foi a primeira vez, né? Então vamos entender que o Pai, ou Jesus, ou essa grande equipe, é que chamou os trabalhadores, ou seja, espíritos, para reencarnarem na Terra, para trabalhar aqui na Terra, para desenvolver habilidades morais e intelectuais, para que, com o tempo, alcançasse esse nível vibratório ou conseguisse o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Vocês se lembram uma passagem que está em Lucas, em que o fariseu perguntou para Jesus, onde está o reino de Deus, ou o reino dos céus? E Jesus, na época, quem escreveu foi Lucas, então está o reino de Deus, né? Ele escreve que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você não vai encontrar o reino de Deus ou aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus, o que é? É uma paz de consciência, já a manifestação de Deus junto às pessoas, no sentido da gente entender que cada um de vocês fazem parte da grande família, a família que habita esse nosso orbe. E não só esses 8 bilhões de pessoas, mas como diz no livro Roteiro, na Terra há mais ou menos, aliás, há um pouquinho mais de 22 bilhões de espíritos, quer sejam encarnados ou desencarnados. Então, toda essa quantidade, né? Então, continuando essa parábola, nós vamos entrar no... Quando que foi a primeira hora? Quando que a Terra iniciou como um mundo de expiações e provas? Esse é um dado um pouco polêmico, há muitas controvérsias, né? Cada palestrante busca, dependendo das referências, né, em trazer uma data mais ou menos que condiz com a realidade, condiz com as referências, condiz com o estudo ou com o grau de estudo que as pessoas chegam. Eu, na minha opinião, eu me baseei no livro A Caminho da Luz, até trouxe aqui,
está meio velho já, quase desencarnando, está saindo as folhas, e no livro Evolução em Dois Mundos. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala o seguinte, né? No capítulo 8, fala que a China milenária foi o antigo foco de todos os surtos evolutivos. O mais antigo foco aconteceu na China milenária. Então a gente tem que entender que esses surtos evolutivos eles ocorrem durante períodos de transição, normalmente com a chegada de espíritos que vêm de órbitas mais evoluídos, mas que não conseguiram avançar junto àqueles órbitos, então vêm num orbe inferior para alavancar esses processos evolutivos daquele orbe. Então veja bem, no caso aqui, Emmanuel é claro que a China foi o país que recebeu os primeiros exilados, não de capela, outros exilados, né? E aí, continuando agora na Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, que André Luiz fala a evolução e o tempo. Ele relata que o ser alcançou a idade da razão, com o título de homem, né, dotado de raciocínio e discernimento, nos primórdios da época quaternária. Ou seja, quando que ocorreram as primeiras encarnações ou reencarnações no planeta Terra? No início da época quaternária, ou seja, há 2,5 milhões de anos. Antes disso não tinha ser humano aqui. Tinha os símios, né? Tinha os anfíbios, os répteis, peixes e tal, mas não tinha o ser humano dotado desse pensamento contínuo, do livre-arbítrio, de uma pelo menos ideia a respeito de Deus. Então, há 2,5 milhões de anos ocorreram as primeiras reencarnações aqui na Terra. E aí, André Luiz continua, né? Que a civilização floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem, com a bênção do Cristo, para a responsabilidade. E aí? Então, aí é interessante, né? Então, vejam bem, o homem primitivo, ele surgiu há 2,5 milhões de anos. E depois de muitos anos, ou seja, há 200 mil anos atrás, o que aconteceu? O homem recebeu o bastão da responsabilidade, né? Então, o que isso sugere é que há mais ou menos 200 mil anos, como relata André Luiz, o homem foi preparado para a responsabilidade, uma vez que a responsabilidade do homem primitivo é limitada pela sua própria ignorância das leis morais, e sugere que a primeira hora do mundo de expiações e provas ocorreu por volta de 200 mil anos. Dá para entender isso ou está meio confuso? Então, só dando uma recapitulada meio rápido, o ser humano ele surgiu na Terra mais ou menos 2,5 milhões. E isso a ciência tem demonstrado, que o homem, o gênero Homo, né, ele surgiu por volta de 2,5 milhões mesmo, né? E aí ele foi, como homem primitivo, ele foi evoluindo, passou pelos ciclos evolutivos, teve a transição planetária, o final dos tempos de um mundo primitivo, e a Terra adentrou a um mundo de expiações e provas há mais ou menos 200 mil anos. É isso que sugere a leitura dos livros de Emmanuel e de André Luiz. E continuando a parábola, né? Tendo convencionado com os trabalhadores, os espíritos reencarnantes, que pagaria 1 denário a cada um pelo dia de trabalho. O que quer dizer isso? Não tem, você vai ganhar uma hora, um bônus hora, você vai ganhar... Não, esse denário seria conseguido pelo trabalho das próprias pessoas. Então, as próprias pessoas que evoluíram, que sentiram dentro dela o reino de Deus, amando o próximo como a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, esse é o que se refere ao denário, que daria a essa pessoa a capacidade de continuar na Terra, seria como um passaporte, né? Após a Terra sair do mundo primitivo, após a Terra sair de um mundo de expiações e provas e adentrar a um mundo de regeneração. Então veja bem, essa parábola continua, né? E o pai de família saiu na 3ª hora, na 6ª, na 9ª e na 11ª. Então, o que isso quer dizer? Que a Terra teve ciclos evolutivos, teve um incremento no processo evolutivo ajudado, ou seja,
por exilados de outros globos ou por missionários, né, que nós vamos numerar vários aqui ao longo da nossa palestra. Então, só pensando, ó, a primeira hora começou há mais ou menos 200 mil anos, né? E a última hora? O finalzinho da 12ª hora, que quando o pai de família vem na primeira, a terceira, a sexta e a nona e a 11ª junto com a 12ª, ela perfaz o que nós chamamos da transição da Terra para que ela ultrapasse esse mundo de expiações e provas e adentre ao mundo de regeneração. Então, nessa 12ª hora é que também tem um problema. Há muitos questionamentos em relação a quando será essa virada, né? E aí tem uma dica até interessante. Eu vou até ver com vocês aqui, que é a pergunta que fizeram, que quando ocorrerá o final da segunda transição, né? E está no plantão de respostas 2. Então, quem tem acesso à internet, acho que todos têm, né? Você chega lá e coloca assim, ó, plantão de respostas 2, de 1995, que ela retrata o segundo pinga-fogo que a TV Tupi fez com Chico Xavier. O primeiro foi em junho de 1971 e esse é em dezembro de 1971. Tem as duas publicações, o plantão de resposta 1 e o plantão de resposta 2. Esse era o plantão de resposta 2. Um repórter pergunta a Chico Xavier, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do final dos tempos? Então, o final dos tempos nós já falamos, né? É quando a Terra vai deixar de ser o mundo de expiações e provas, né? E aí, Chico Xavier responde, olha, através da espiritualização, do crescimento moral das pessoas, da prática do bem, e continua essa resposta. E depois ele fala, ó, Emmanuel está aqui e está me dizendo que a Terra será um mundo regenerado, isso foi um erro, né? Por volta de 2057. E depois tem algumas observações, né? Provavelmente é o mundo de regeneração. Porque o mundo regenerado já é um mundo feliz. Quando a Terra sair do mundo de expiações e provas, a Terra vai adentrar o mundo de regeneração. Depois do mundo de regeneração, que a Terra se regenerar, aí sim que nós vamos partir e ser um mundo feliz, né? E ele escreve, esse mundo, teoricamente, de regeneração, vai iniciar por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. E este é o caminho. Então, qual o pensamento que nos vem? Vocês acham que 2057 vai estar todo mundo bonzinho aqui? Faltam 31 anos só. Tem guerra para todo lado, né? Pessoa matando outro por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de um boné, né? Não é possível. Mas o que sugere é que a partir de 2057 não reencarnarão mais na Terra esses espíritos recalcitrantes, espíritos que ainda não têm o denário, que não têm o passaporte, espíritos que ainda não têm o reino de Deus, o reino dos céus dentro dele. Ou seja, aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal. Vão reencarnar pessoas com defeitos? Ainda vão, mas não pessoas que fazem o mal e se comprazem no mal. Pessoas que ainda erram pela ignorância, mas que são sensíveis àquele erro, que tentam se arrepender, expiar e reparar. Então, essa é a ideia fundamental dessa passagem, que o planeta Terra iniciou como mundo de expiações por volta de 200 mil anos antes de Cristo, e a partir de 2057 só reencarnarão espíritos um pouquinho mais evoluídos, espíritos que têm já essa vibração compatível ao mundo de regeneração. E continuando a parábola, né? Está lá o que Jesus diz, que no final da tarde foi feito o pagamento, iniciando pelos últimos, e aqueles que vieram na 11ª hora receberam um denário, o passaporte. Assim como os que vieram na 9ª, na 6ª, na 3ª e na 1ª. E os da 1ª hora reclamaram, alegando que trabalharam mais. Nós somos assim, né? Mesmo que fazem um trato, falam, não, mas você fez o trato e pagava um denário para mim, mas eu trabalhei 12 horas aqui, ele trabalhou 1 hora ou 2 e ganhou a mesma coisa. Não, mas eu tratei com você que pagaria um denário e estou te pagando, né? Mas a interpretação não é essa, né? A interpretação é a seguinte, o tempo não importa, o tanto de horas trabalhadas. Ou seja, o número de reencarnações que nós tivemos aqui. O que importa é a qualidade de cada reencarnação, o que nós desenvolvemos em cada uma das nossas reencarnações. Tanto é que tem pessoas que reencarnam centenas de vezes e progridem muito pouco.
e tem pessoas que reencarnam poucas vezes e têm um progresso imenso, né? E Jesus, só para se ter uma ideia, né? Vamos ver se você... É que eu estou distante aqui e não consigo perguntar meio de perto. Mas a pergunta era o seguinte, ó. Quantas reencarnações Paulo de Tarso precisou para se converter ao cristianismo, depois que ele viu Jesus? Uma só. Uma só. Quantas reencarnações Maria de Madalena precisou para se converter, saindo daquela vida mundana para se transformar numa cuidadora de leprosos, entendendo o Espírito Crístico? Uma reencarnação. Mas vocês vão me falar, mas lógico, mas eles viram Jesus. Sim, Judas Iscariotes conviveu com Jesus 3 anos, né? Toda aqueles anos de ensinamento de Jesus, Judas estava do lado. E Judas se converteu? Não. Judas precisou de 14 séculos para retornar como Joana d'Arc, uma missão portentosa de fazer com que a França saísse daquele jugo inglês, ganhasse a guerra, preparando o caminho para que a doutrina espírita fosse implantada nas terras francesas. 14 séculos. E o Emmanuel, como Públio Lentulus, ele viu Jesus. Ele levou a filha dele, Flávia, e Jesus curou. Quantas reencarnações ele precisou para chegar até Emmanuel? Vamos dizer, até como o padre Manuel da Nóbrega, né? Já foi uma encarnação que ele já teve bastante sucesso. 15 séculos. Então, veja bem, o que importa não são o número de reencarnações, mas né, a nossa eficiência em cada reencarnação. O que nós fizemos, estamos fazendo em cada reencarnação que nós tivemos oportunidade aqui na Terra. E continua essa parábola, hein? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Qual a interpretação disso, né? Então, naquela época, Jesus sempre usava parábolas usando o cotidiano, o que acontecia naquela época, naquela região, né? E tinha muitas festas naquela época, e o que acontecia? Nas festas, tinha, como aqui, né? E os mais importantes sentavam na frente, né? E as pessoas que tinham dinheiro pagavam para sentar na frente do evento. E os mais humildes sentavam lá atrás. Era assim a ideia, né? Então, o que Jesus falou? Que os últimos serão os primeiros. O que ele quer dizer com isso? Os últimos que sentam lá atrás, né, são as pessoas humildes, que já entenderam, né, o Espírito Crístico, que já conseguem ver as pessoas como irmãos. Esses serão os primeiros a receber o passaporte para o mundo de regeneração. E os orgulhosos, que sentam na frente, eles vão demorar mais, ter outras encarnações, várias reencarnações, para se tornarem humildes. Porque só com a humildade a pessoa consegue crescer, consegue, né, cumprir o planejamento feito no plano espiritual antes do reencarne. Então, veja bem, quando Jesus falou sobre as parábolas, qual a primeira parábola que Jesus disse? Das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, né? Que deles será o reino dos céus. Ou seja, os humildes, eles já conseguem esse reino dos céus, já conseguem essa elevação, essa evolução, para continuar na Terra como um mundo de regeneração. Os orgulhosos vão ter que reencarnar mais vezes, né? Até se tornarem humildes. Então, aí continua, né? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Quem são chamados? Todos são chamados. Desses mais de 22 bilhões, quase todos já foram chamados pelo menos uma vez, né? Mas ultimamente agora nem todos têm condição de reencarnar. Alguns já estão lá meio de molho, né? Mas a grande maioria conseguiu reencarnar. E nessa última hora, espíritos ainda até bastante maldosos estão reencarnando, porque é a última chance. E quantos serão os escolhidos? Por que Jesus falou poucos serão os escolhidos? Poucos, porque poucos conseguem, né, fazer ou realizar o planejamento que foi realizado no mundo espiritual para ele completar aqui no planeta Terra. Então, muitos são chamados, muitos passaram por aqui, mas poucos conseguirão continuar na Terra
um planeta de regeneração. Quem lê a Bíblia aí sabe, né? Zacarias, um dos profetas bíblicos, né? Ele escreveu umas coisas interessantes. No capítulo 13, no item 8, versículo, né? Ele escreve que no final dos tempos, na terra, 2/3 serão exterminados e 1/3 persistirá. Ou seja, a ideia que ele deu, desses mais de 22 bilhões, vamos pôr lá 7 bilhões e poucos, continuarão na terra com o mundo de regeneração. E 14 bilhões vão ter que se exilar para outros planetas. Se bem que, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado com esses números fixos, né? Não é bem assim, né? Assim como o tempo. Mas são hipóteses, né? Estudos que a gente faz e tira as nossas conclusões, muitas vezes até um pouco míope, né? Então, qual o objetivo que a gente está aqui na Terra? É transformar defeitos em virtudes. É para isso que nós estamos. Sabe qual a maior dificuldade do ser humano aqui na Terra? É o relacionamento. A gente tem muita dificuldade em relacionar com as pessoas, né? Com o vizinho, colega de repartição e principalmente dentro da família. Porque dentro da família é que estão as pessoas devedoras, comprometidas conosco. Então tem pessoas que nós convivemos tanto tempo, numa boa, estão conosco, mas tem pessoas que foi uma pedra no nosso sapato, ou nós fomos pedra no sapato delas, e que a gente veio juntos para quê? Para lapidar essas arestas. E são pessoas que nós escolhemos para vir com a gente. Se vocês lerem a questão 258, está lá, né? Que antes de reencarnar, nós estamos no mundo espiritual, na erraticidade, antes de reencarnar, nós tínhamos previsão e consciência do que ia acontecer aqui na Terra? E a resposta é sim, porque vocês tiveram o livre-arbítrio, vocês mesmos escolheram grande parte das provas porque há de passar. Então nós escolhemos a sogra, o genro, o cunhado, nós escolhemos. Aí a gente chega aqui e fica reclamando da vida, olha, eu estou com minha sogra, o meu cunhado, ninguém merece aquela coisa lá. Nós merecemos, porque nós que escolhemos, é que nós esquecemos, né? Então o esquecimento é uma bênção para a gente. Porque se a gente soubesse, a gente ia correr daqueles que nos fez mal, ia procurar aqueles que nós fizemos mal. Mas esse que nós fizemos mal ia correr da gente. Então, o esquecimento é uma benção. Então nós temos que caprichar mais, principalmente com aqueles que a gente tem dificuldades em se relacionar. Não chegar, não, é o fulano, quando ele está lá, eu passo do outro lado. Passa perto, cumprimenta as pessoas, né? Seja agradável, né? Mude essa desconexão, porque não é as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem um fim, né? Então, muito bem. Então é nos transformando que a gente consegue cultivar o reino dos céus, ou o reino de Deus que está dentro de nós, e continuarmos na Terra, nesse nosso planeta azul, né? Mas então nós vamos agora aquelas 12 horas como Jesus propôs. Então os convidados da primeira hora, como eu já disse, que provavelmente começou por volta de 200 mil anos, foi a China. Então na China, esses exilados que não são de Capela, o Emmanuel não diz de onde eles vieram, né? Só fala que não foi de Capela, eles formaram grandes agrupamentos, dominaram o fogo, criaram civilizações, deixaram de ser nômades, né? E progrediram também na parte espiritual. Embora a gente conhece pouco da China, né? A China sempre foi um país muito fechado, agora que está abrindo aí para o mercado exterior, essa troca de pessoas, de tecnologia, de ciência e assim por diante, mas a China sempre foi um país muito fechado, né? Então, essa primeira hora aconteceu com a vinda de exilados junto aos filhos da terra na China. E a terceira hora? Aí sim, aí a terceira hora ela iniciou com a chegada dos capelinos, 4 grupos que vieram de Capela. O primeiro grupo é o que constitui o que nós chamamos a família indo-europeia. Você sabe há quanto tempo eles vieram? Mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Então veio esse grupo que nós chamamos da família indo-europeia. Depois veio o grupo que se aportou na Índia, e depois no Egito, e depois os hebreus. E os capelinos, eles trouxeram grandes avanços na parte tecnológica. Quem não se lembra das pirâmides? Até hoje as pessoas têm dificuldade de entender como que foram feitas as pirâmides naquela época, sem tecnologia nenhuma, né? Pirâmides que uma imensidão aquilo lá, né? E foi feito há muito
três milênios antes de Cristo, né? Então, o pessoal não sabe. São tecnologia, avançou na ciência, mostrou, melhorou a espiritualidade daquele povo, embora pregasse lá no Egito, né? A existência dos vários deuses, né? Mas eles trouxeram muitos avanços para a época. E depois, na sexta hora, aí já fica fácil. A sexta hora iniciou com a chegada de Moisés. Então Moisés, o grande legislador hebreu, ele veio para quê? Para trazer, primeiro para libertar os hebreus do Egito, e depois para implantar o monoteísmo, a ideia do Deus único, e trouxe para nós os 10 mandamentos. E junto com Moisés veio Josué e tantos outros, e ao longo do tempo veio lá Elias, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Zacarias, e um monte de espíritos mais evoluídos para melhorar, vamos assim dizer, a ideia, né, da espiritualidade frente àquele povo ainda um tanto ignorante. Mas veio também Zaratustra na Pérsia, veio lá Buda na Índia, Nepal, né? Veio Confúcio na China, Forri ou Forrai também na China, e vieram tantos outros aí. Sócrates e Platão, também a gente é conhecido por nós, né? São os precursores do espiritismo e do cristianismo. Bom, e aí a nona hora? A nona hora tem uma história mais interessante ainda, né? Então a nona hora ela se inicia com a chegada de Jesus. Moisés trouxe a primeira revelação, os 10 mandamentos, e Jesus trouxe a segunda revelação, a lei do amor. Saindo então da lei do talião, que era dente por dente e olho por olho, dente por dente, né? E Jesus ensinou aquelas pessoas daquela época a amar os vossos inimigos, que era um paradoxo isso aí. Inimigo tinha que ser exterminado, né? Amai os vossos inimigos. Se alguém bater na sua face direita, mostrai outra face, mostrando assim a brandura. Ele falou também nas bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Então na terra, quando ela mudar de patamar, essas pessoas todas irritadiças, nervosas, mal-humoradas, vão ter que procurar um outro órgão compatível com esse pensamento, com essa evolução, né? E Jesus falou também, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e assim por diante. E junto com Jesus veio Elias, na figura de João Batista, para anunciar o advento da Boa Nova. Vieram os apóstolos, inclusive Paulo de Tarso, que não era apóstolo, mas foi ele o maior divulgador do cristianismo. Paulo de Tarso, o antigo perseguidor dos cristãos. E aí foi enviado à terra também vários espíritos de escola, como Santo Agostinho, reencarnou por volta do ano 340, que reviu as ideias de Sócrates e Platão, reviu os ensinamentos de Jesus e tentou mostrar às pessoas a importância da fé em Deus, no Deus justo e misericordioso, né? João Evangelista também reencarna em 1152, na figura de Francisco de Assis. Abriu mão da fortuna que o pai dele tinha e veio viver na pobreza, ensinando as pessoas a fraternidade, a solidariedade, o amor entre elas, né? Veio também Allan Kardec na figura de Jan Hus, em 1370, reencarnou em Praga. Jan Hus veio para quê? Veio exatamente para corrigir aquelas ideias pervertidas da igreja, para reconduzi-la ao caminho, aos ensinamentos de Jesus. E o que aconteceu com Jan Hus? Foi queimado. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes veio em 1412, reencarnou na França como quem? Dark, como já disse, né? Veio para tirar a França do jugo inglês, preparando o terreno para a vinda da terceira revelação. Mas pela lei de causa e efeito, ela sofreu traição e também foi queimada, assim como Jan Hus. Martinho Lutero também veio em 1483, na França. Martinho Lutero foi interessante, né? Ele veio para divulgar a Bíblia, porque a Bíblia era escrita em latim, porque o Império Romano falava latim, né? E ninguém conseguia, outras nações, quem não tinha acesso ao latim, ele não conseguia ler a Bíblia. E aí, Martinho Lutero que bateu o pé e a Bíblia foi traduzida para o alemão e depois para o inglês, francês
e todas as línguas, né? Cristóvão Colombo vem em 1492, descobre a América. 1500, Cabral vem e aporta aqui no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? E aí depois, passados alguns anos, vem a Revolução Francesa, com a ideia de fraternidade, igualdade, liberdade, em 1789, e vai até 1804, com o coroamento do grande imperador francês, Napoleão Bonaparte. E quem reencarna em 1804? Essa é mole, hein? Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard, o Allan Kardec. E Allan Kardec, em 1857, ele edita a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Em 1860 vem a segunda edição, já com 1019 perguntas. E em 1857 é um marco que a gente chama da chegada da terceira revelação. A doutrina espírita, o Consolador Prometido, né, que mostra para todos nós que nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui na Terra exercitando habilidades, melhorando os nossos conhecimentos, transformando defeitos em virtudes, e que o sofrimento que nós temos aqui é porque nós saímos da lei de Deus, porque a lei de Deus é a única para a felicidade dos homens, como está escrito no Livro dos Espíritos, a questão 614. E quando desencarnarmos, vamos para onde? Retornaremos ao mundo espiritual. E lá é a nossa verdadeira pátria, e continuaremos nesse processo evolutivo. A doutrina explica também, fala sobre o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corpóreo, fala da reencarnação, fala na pluralidade dos mundos habitados. Hoje muita gente fala que a Terra é o único planeta habitado no universo. É uma falta de imaginação que extrapola qualquer tolerância, vamos assim dizer, né? Júpiter é 1000 vezes maior que a Terra. Ah, mas é gasoso. E por que não pode ter gente lá? Não tem gente com a nossa Constituição física, tem outra Constituição, né? Então nós temos 8 planetas, só a Terra é habitada. O Sistema Solar tem 200 a 400 bilhões de estrelas, todas elas sendo orbitadas por vários planetas, e não tem vida. O James Webb, o telescópio, já estimou que há 3 trilhões de galáxias. Então vocês imaginam o tanto de estrelas, o tanto de planetas, e muita gente fala, não, mas a Terra é o único planeta habitado. Olha, é uma ignorância que extrapola qualquer coisa que a gente possa, né, imaginar, né? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus foi claríssimo, como disse, né? Então, nessa 11ª hora, que ela foi iniciada, obviamente agora com a codificação espírita, ela, vamos assim dizer, ela complementa com a 12ª. Então, a 11ª começou em 1857 e a 12ª terminaria em 2057, onde, como eu já disse, não reencarnariam mais espíritos que não se comprazem ainda, que não dão a sua contribuição para um bem comum. E nesse período, dessa 11ª hora, reencarnaram os espíritos, mas espíritos de escola. Olha, Bezerra de Menezes, Camille Flammarion, Leão Denis, Gabriel Delane, Zilda Gama, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Caibai Schulte, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco e tantos outros, né? Esse é o que nós conhecemos. Vocês imaginam lá para o Oriente, tantas pessoas que reencarnaram nesses últimos tempos para alavancar o processo evolutivo do planeta Terra, para que mais pessoas consigam esse denário, esse passaporte, para continuar habitando no planeta Terra, já um planeta transformado. Então, se nós entendermos que a 11ª hora começou em 1857, a 12ª começou em 1957 e vai terminar em 2057, nós estamos nos últimos 20 minutos. Está faltando pouco para acabar o prazo, né? E aí que vem a pergunta: nós vamos modificar a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, ou vamos continuar ainda com aquele homem velho, cheio de atavismo, cheio de mágoas, incapacitado de perdoar, incapacitado de ajudar o próximo? Então nós vamos ter que pensar nisso aí, né? Nós estamos já no final dos tempos e essa é a última chance. Então, para concluir, os trabalhadores da última hora, como está
nesse capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, são os espíritas atuais e os que já vieram, já retornaram, mas não só os espíritas, que muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente fala que nós, os espíritos, somos nós. Não, os espíritos e todas aquelas pessoas que já conseguem sentir o reino de Deus dentro delas, conseguem enxergar as pessoas como irmãos, conseguem levar uma palavra amiga, né? Ou seja, elas já se transformaram. E como que a gente se transforma? Porque vejam bem, no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante lá, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Como que a gente se transforma? Essa aqui é a pergunta, né? Nós nos transformamos praticando a caridade. Quem lembra na questão 886 do Livro dos Espíritos? Como que é a caridade, como entendia Jesus? E a resposta é clara, né? Ser benevolente para com todos, ser indulgentes às imperfeições dos outros e perdoar a todos. Então, esse é o caminho. Qual que são as nossas atitudes? Nós estamos fazendo bem para os outros? Tanto em palavras, como em ajuda, até ajuda monetária. O pessoal aqui faz cesta básica, leva mantimento, alimentos para as pessoas, isso também. Mas principalmente também acolher do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico. Entender que as pessoas erram, não porque elas são ruins, mas devido à ignorância ainda. E saber perdoar. Alguém aqui tem dificuldade em perdoar? É porque tem dois grupos, aqueles que falam que tem e os mentirosos, né? Porque todos nós temos dificuldades em perdoar. Mas vamos pedindo aos bons espíritos que nos auxiliam, que nos fortaleçam, para que a gente tenha essa força de entender que as pessoas erram, porque ainda são ignorantes. E nós já erramos muito e continuamos errando. E nós pedimos sempre o perdão de Deus para com todos nós, que possamos também perdoar aqueles que nos ofendem, né? Então, nós vamos aceitar o convite dessa nossa transformação e vamos, a partir de agora, fazer o bem para ganharmos um denário, ganharmos um passaporte para continuarmos nesse planeta azul? Então, essa é a pergunta que a gente sempre faz a todos, né? Nos transformando, como disse os Espíritos a Kardec, fazendo bem a todos, independente do mal que nos fizerem. O importante somos nós que fazemos o bem, que saibamos perdoar, saibamos ser indulgentes. Pensamos nisso sempre e que Deus nos abençoe hoje e sempre. E muito obrigado pela paciência.